Salvação e santificação. Então, o maior motivo pelo qual nós permanecemos na igreja é a salvação. E uma salvação que Deus promete, pelo seu nome, pela sua glória, dar, preservar e cumprir. Mas daí vem aquela pergunta: é possível salvação sem santificação? A gente ouve muito uma frase de um evangelicalismo contemporâneo que diz: uma vez salvo, salvo para sempre, que argumenta a possibilidade de salvação sem santificação. Dizem que exigir qualquer marca de transformação ou medida de santificação seria acrescentar obras à fé e essencialmente negar o evangelho. O problema desse argumento é que mostra uma ignorância muito grande quanto à própria fé, quanto à própria natureza da fé. Uma ignorância também do poder da regeneração e da divina promessa de uma obra contínua de providência. Então, primeiro, temos que reconhecer que a genuína fé é evidenciada pelas obras. É impossível ter uma fé salvadora sem impacto sobre a nossa conduta. A Bíblia promete que se com nossa boca confessarmos que Jesus é Senhor e se cremos em nosso coração que Ele ressuscitou da morte, seremos salvos. Ok, mas o próprio Cristo adverte que qualquer confissão do seu senhorio que não seja acompanhada por fazer a vontade do Pai, ela é vazia e sem poder salvífico. Segundo, a salvação é resultado da obra regeneradora do Espírito. No momento da conversão, o Espírito Santo, que transmite ao crente a fé salvadora, também regenera o seu coração, tornando uma nova criatura que agora vai viver para Deus. Necessariamente, o resultado dessa obra sobrenatural é um coração transformado que conduz a mudanças, tanto no pensamento quanto na conduta da pessoa. Terceiro, a salvação vem acompanhada da promessa da obra contínua da providência de Deus, que resulta na santificação progressiva de toda pessoa que faz parte do povo de Deus. Guarde bem isso: Deus não nos salva para nos abandonar. Ele não nos adota para depois ser negligente. Ele não é um pai que desampara. Ele não é um artífice incapaz de terminar a obra começada. Pelo contrário, nós podemos ver a salvação em 3 tempos. E Deus é o autor e aperfeiçoador de cada um desses tempos. O primeiro tempo é: Ele nos salvou da condenação do pecado pela justificação. Segundo tempo, Ele está nos salvando do poder do pecado pela santificação progressiva. E terceiro tempo, Ele nos salvará dos efeitos e da presença do pecado na glorificação. E esses 3 tempos não são apenas uma possibilidade na vida do cristão, mas uma absoluta certeza na vida do crente. Quarto, a igreja é fundamental para a salvação e para a santificação. Não há salvação sem igreja, pois a ela foi dado o ministério da reconciliação. Como é que você vai se reconciliar com Deus longe da pessoa que tem o ministério para te reconciliar com Deus? O Espírito Santo regenera quando a palavra de Deus é pregada pela igreja, porque a função de pregar a palavra de salvação é da igreja. E a unidade da igreja é necessária para se pregar o evangelho. Por isso que quem não persevera na igreja, nem salvo é, porque ele nem entendeu ainda a necessidade da igreja para a salvação dele, quanto mais dos outros. E guarde bem isso: não há santificação sem igreja, porque a igreja é a família de Deus. Não tem como amadurecer em Cristo longe da família de Cristo. A igreja também é o corpo de Cristo. Não tem como um membro se desenvolver fora do corpo. E a igreja recebeu dons espirituais para sua edificação e crescimento. Não há como eu ser edificado pelos dons espirituais longe da igreja, longe de onde esses dons se encontram. Logo, a doutrina da perseverança dos santos não é licença para pecar e se afastar da comunhão. Pelo contrário, Deus guarda aqueles a quem salva, mas também transforma aqueles que Ele guarda. E aí vem a necessidade do autoexame. Crentes autênticos não caem da graça. Muitos que confessam a Cristo e até mesmo se identificam com a igreja não são crentes. Acabam se desviando da igreja bíblica e demonstram sua verdadeira condição. E nessa questão, a igreja evangélica de hoje em dia tem falhado com a maioria dos seus congregados. Porque muitas vezes nos púlpitos a palavra de Deus não é exposta, e se é exposta é de uma forma infiel. A própria estrutura da igreja é feita para satisfazer os desejos carnais do mundo, e aí então os não convertidos não são compelidos a sair ou a se converter, mas eles permanecem na igreja enquanto continuam rumo ao inferno. E este é o estado atual da igreja que se chama evangélica.
Os falsos profetas de dentro da igreja gritam: paz, paz, quando não há paz. Deus não está satisfeito com a humanidade, Deus não está satisfeito com as igrejas, Deus está irado. E o que precisamos fazer então? Primeiro, precisamos continuar a focar mais na glória de Deus e de seu Cristo do que em nós. Segundo, a pregação bíblica precisa continuar a ser dirigida para a nossa consciência. Terceiro, a adoração simples, verdadeira, de coração, deve continuar a ser o nosso foco. Quarto, devemos continuar a agradar a Deus do que tentar ser relevante demais para esse mundo. E devemos estar sempre prontos para algum avivamento que Deus deseje em nosso meio. E veja bem, todo avivamento de Deus acontece no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Por isso, não se afaste da igreja, não se afaste da comunhão dos santos. E por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.